Estamos de volta com o nosso Roda de Conversa aqui no Almanaque Católico, hoje falando de poesia. E eu tinha deixado uma pergunta para o Padre Francis. Se a gente pode dizer que a oração faz parte da linguagem poética da liturgia cristã. Certamente, a liturgia é em si mesma uma oração, e talvez na linha do que a Daniele dizia, para que a gente seja poeta, a gente tem que ler também outros poetas. E a oração na liturgia vai gerando em nós uma palavra nova, uma palavra livre, uma palavra que tem sentido, uma palavra que comunica a intimidade. Então, sim, a oração faz parte, na liturgia, da linguagem poética que nós temos, para formar também o povo de Deus com essa capacidade de ter uma palavra encarnada, a imagem de Jesus. William, quando a gente fala, por exemplo, da leitura, né? E aí eu falo do hábito da leitura, porque não adianta querer cantar bem a liturgia se a gente não tem o hábito de ler bem esta liturgia e até mesmo os cantos que nos são propostos, né? Esses dias eu percebia e até conversava isso com a Daniele, às vezes a gente só quer cantar e não quer ler, não quer interpretar aquilo que somos convidados, por exemplo, a rezar na liturgia. Exato, e a gente, enquanto cantores, instrumentistas da liturgia, a gente precisa compreender também que a palavra precede o nosso canto. O nosso canto, ele serve a palavra, ele reveste a palavra. Então, eu preciso necessariamente conhecer a palavra para que eu possa revesti-la com uma melodia adequada. Tem muita gente que questiona, né? Mas os cantos da liturgia trocam toda semana, troca muito. O povo não conhece os cantos da liturgia. Talvez não seja a questão da música em si, talvez porque a gente tenha perdido o hábito de conhecer a palavra, né? Verdade. E aí eu acho que a intimidade com a palavra, Daniele, muitas vezes pode nos ajudar até na criatividade, na forma de se expressar, né? Tem pessoas que não conseguem, às vezes, expressar aquilo que estão sentindo, aquilo que desejariam dizer mesmo nas relações e, por que não dizer, até mesmo na sua prece, na sua oração, porque não tem intimidade com a palavra, né? Exatamente. O homem, ele é feito de palavra, né? Deus criou o mundo através de palavra. Num poema de Adélia Prado, que ela vai falar, o poeta ficou cansado, ela fala: Deus, eu não quero mais trabalhar com a palavra, eu quero trabalhar na cozinha, me deixa fazer seu pão. E aí ele fala: filha, eu vivo de palavras, né? Então a palavra é feita, a gente é feito de palavra, a palavra fez o mundo e nossa relação com Deus é uma relação através da palavra. Aí. E agora a gente não poderia assim concluir, coroar melhor esse momento sem antes fazer essa partilha desse dom da poesia entre nós aqui, né? Eu quero contemplar com aqueles que estão em casa, vocês podendo trazer um pouco dessa realidade. Primeiro, vou pedir a Daniele para fazer essa partilha e depois o Padre Francis e depois o William. Tá bom. Então vamos lá. O poema que eu escolhi para ler aqui hoje é o poema Guia, de Adélia Prado. A poesia me salvará. Falo constrangida, porque só Jesus Cristo é o Salvador, conforme escreveu um homem sem coação alguma, atrás de um crucifixo que trouxe de lembrança de Congonhas do Campo. No entanto, repito, a poesia me salvará. Por ela entendo a paixão que ele teve por nós morrendo na cruz. Ela me salvará, porque o roxo das flores debruçada na cerca perdoa a moça de corpo feio. Nela, a Virgem Maria e os santos consentem no caminho apócrifo de entender a palavra, pelo seu reverso, captar a mensagem pelo arauto, conforme sejam suas mãos e olhos. Ela me salvará. Não falo aos quatro ventos, porque temos doutores, a excomunhão e o escândalo dos fracos. A Deus não temo. Que outra coisa ela é, senão sua face atingida da brutalidade das coisas? Esse final eu acho lindo, que ela fala da poesia. Que outra coisa a poesia é, senão a sua face atingida da brutalidade das coisas? Por isso que, para se contemplar a face de Deus, é preciso ter sensibilidade e olhar poético. Exatamente. Né?
Francis, vamos partilhar um pouquinho. Eu acho que o poema que você vai partilhar é de sua própria autoria. É da minha própria autoria e para entrar nessa lógica da palavra que gera a palavra, é uma resposta a essa frase: perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos a nossos devedores. Então, inspirado por essa palavra, eu compus essa poesia. O homem que eu sou vem de tantos outros, tantos pequenos tesouros recebidos de presente, achados com surpresa, surrupiados em segredo. Tantas fendas e brechas, abertas pelo amor, rasgadas pelas feridas, rompidas pelos recomeços. Como poderia eu devolver a fortuna de meus tantos pedaços sem ser despedaçado e destruído? Como poderia eu exigir outros tantos pedaços que dei, perdi ou me tomaram no caminho sem despedaçar e destruir os outros? Minha vida única, esta dívida impagável, tem sido inteiramente saldada pela compaixão de muitos corações generosos. A você, meu irmão, que carrega em si pedaços de mim, receba feliz a mesma anistia, pois você e eu só estamos aqui porque somos frutos de um mesmo amor, capaz de juntar os cacos e revelar beleza. Tá aí, olha que bonito. Muito obrigado, Padre Francis. William, você contempla a poesia, também tem esse olhar poético. Eu vou pedir para você fazer diferente, né? Você musicar a poesia para a gente. E hoje não é quinta-feira, Não é quinta-feira, vai ter mais. Mas hoje nós vamos retomar o Salmo de ontem, Salmo 102, que ele está tão fresco na nossa memória, mas eu acredito que depois dessa roda de conversa, depois de tanto conteúdo bom, o nosso olhar, a nossa percepção, a nossa sensibilidade a todo esse aspecto poético que tem nos nossos salmos, agora vai ser diferente. Então eu vou retomar esse salmo de ontem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Tá aí, minha gente. É poesia, liturgia, é olhar poético, né? Eu queria terminar que vocês pudessem deixar um convite para quem está em casa, para não contemplar, por exemplo, os poetas, né? As poetas como uma casta separada e superior, mas que seja uma realidade, digamos, pavimentada para todos os que quiserem também fazer essa experiência. Como a gente pode terminar esse momento, Daniele, dando essa dica também para quem está em casa a partir aí da sua mensagem final? Olha, partindo da premissa que todos os telespectadores aqui são cristãos, né? Eu vou deixar uma reflexão. Dizem que o maior poeta foi Jesus Cristo. Se somos imagens do Pai, somos também poetas e devemos viver uma vida com poesia e espalhar o máximo que pudermos poesia para os próximos. Tá aí, Padre Francis, muito obrigado pela sua participação, também sua mensagem para quem está em casa. Eu que agradeço. Eu costumo dizer aos meus alunos e nas formações que o nosso Deus não cria memes, ou seja, ele não cria repetições infinitas da mesma coisa. Ele sempre cria palavras únicas. Então, nós somos poesia de Deus e, por isso, aquilo que nós carregamos no mais íntimo de nós
é uma palavra única que deve ser dada. Então, sejamos poetas, porque somos filhos e filhas únicos e únicas de Deus. Aí, William Damasceno, um abraço, muito obrigado pela sua participação aqui, sempre na nossa programação e hoje aqui no nosso Roda de Conversa. Eu que agradeço. E diante de tanta palavra boa aqui, é claro, a gente tem, como eu fiz referência aos nossos salmos, porque eles são o registro histórico de fatos que o nosso povo de Deus viveu ao longo da história. E o povo de Deus, no hoje da história, somos nós. Então a gente pode e deve continuar escrevendo poesias, poemas, salmos que gravam tão belamente a nossa vida, esses registros tão bonitos da nossa vida. Tá aí, muito obrigado, Daniele, Padre Francis, William. E eu espero que a gente volte a falar cada vez mais assim de temas inspiradores, né? Que ajudem as pessoas a viverem de forma mais leve, mas também cada vez mais próximos desse contemplar a poesia que é a criação e a revelação do próprio Deus. Um abraço.